Olá, seja bem-vindo a essa exposição bíblica. Eu sou o seminarista Cláudio Antônio e quero te convidar a lermos juntos a palavra de Deus no Salmo 127. E o texto nos diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, que sempre é instrutiva para as nossas vidas. O meu desejo nesse momento, ó Deus, é que o Senhor use, ó Deus, essa exposição para nos ensinar os seus princípios e nos ajudar a levar uma vida, ó Deus, em que nós possamos confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Há alguns dias eu estava conversando com um amigo e ele relatava para mim a preocupação dele porque a sua esposa não estava bem de saúde. Ela estava apresentando sintomas que levavam eles a crer que ela estava talvez com o coronavírus. Eles ficaram muito preocupados com essa situação e após uma bateria de exames ficou constatado que ela apresentava um quadro de transtorno de ansiedade. Se eu e você pararmos para fazer uma rápida análise de como nós temos levado a nossa vida, será que nós nos consideramos pessoas ansiosas? E eu não me refiro simplesmente àquela ansiedade momentânea, talvez a que eu estava sentindo logo antes de me dirigir a vocês aqui neste vídeo, mas uma ansiedade que é capaz de consumir as nossas forças por dias e mais dias. Uma ansiedade que tem o potencial de abalar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Como que você tem então enfrentado esse contexto em que nós temos vivido de pandemia? Como você tem conduzido sua vida nesses dias? A definição de ansiedade é um grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia, inquietação. A ciência nos fala que ela pode desencadear vários transtornos, preocupações, tensões, medos exagerados, um medo extremo por alguma situação, uma falta de controle dos pensamentos ou um pavor depois de uma situação muito difícil. E os tratamentos que são apontados envolvem medicação, psicoterapia com um psicólogo ou um psiquiatra, ou a combinação desses dois tratamentos. O texto que nós lemos está no livro dos Salmos, e o principal cenário para a compreensão dos Salmos é o culto, a vida de adoração do povo de Deus no tempo do Israel do Senhor. Os salmos, então, eram cânticos voltados para Deus, que revelavam, então, aquilo que as pessoas estavam vivendo, que elas estavam enfrentando. Nos salmos é expresso que Deus é aquele que aumenta a nossa alegria e também é aquele que carrega os nossos fardos. Os salmos nós temos exemplos de compromisso, de dedicação na oração, de zelo, de conhecimento, de alegria. Essas canções são ricas e nos revelam assim como que o Antigo Testamento trazia então a graça de Deus sobre a vida daquelas pessoas para que elas pudessem então buscar serem obedientes a esse Deus. Especificamente o Salmo 127 que lemos, ele é atribuído a Salomão. Possivelmente ele escreveu também o Salmo 72. E quando Salomão nasceu, o profeta Natã o chamou de Gedidias, que significa amado de Deus. Provavelmente está aqui na expressão no versículo 2, a expressão seus amados, ela vai revelar uma espécie de assinatura, de fato conferindo a autoria deste salmo para Salomão. O livro de Salmos ele tem uma divisão clássica, ele é dividido em 5 livros. E o Salmo 127 está nessa parte final
que se inicia a partir do Salmo 107. E existe ainda uma outra divisão conhecida como Cânticos de Romagem, que vai do Salmo 120 ao 134. É interessante notar que esses 15 salmos foram cuidadosamente organizados, de maneira que o Salmo 127 que nós lemos, ele está no meio de dois grupos de 7 salmos, onde cada grupo contém o nome de Yahvé 24 vezes. A principal questão envolvida neste salmo, ou as características mais importantes desse texto, é que numa primeira leitura nós facilmente podemos perceber que há duas partes bem marcadas e distintas aqui. O verso 1 ao verso 2 e em seguida do verso 3 ao verso 5. Alguns até já pensaram no passado que poderiam ser duas poesias separadas. Mas nós temos aqui alguns elementos que evidenciam que elas fazem parte de um mesmo texto, porque elas apontam para o fato de que somente aquilo que é da parte de Deus é verdadeiramente forte. Nós também vemos aqui um jogo de palavras que é muito comum no Antigo Testamento, quando uma palavra quer se referir a dois sentidos. E a palavra casa aqui, ela tem esse jogo de palavras, tanto no verso 1, como também a partir do verso 3, porque ela também expressa a família de Deus. Nós também percebemos aqui um paralelismo, tanto no versículo 1 quanto no versículo 3. No versículo 1 você vê a expressão se e em vão, repetindo por 2 vezes. E no versículo 3, nós temos aqui um paralelismo entre as expressões herança e fruto, como sinônimas. Mas a principal conexão entre esses dois trechos deste salmo é a demonstração da coesão desse texto, porque ele expressa as nossas preocupações mais universais: a construção, a segurança e a criação de um lar. Ou as 3 áreas da atividade humana que podem gerar ansiedade em nossas vidas, que é a nossa casa, a cidade e a família. O verso 1 fala mais claramente sobre a construção, sobre a segurança. E a partir do verso 3 ao verso 5, então, dessa criação de um lar. Como que ligando essas duas partes, nós temos o versículo 2, que evidencia de forma mais clara o tema da ansiedade. Para Salomão, entretanto, essas lições desse salmo foram desperdiçadas, porque ao olharmos para a sua vida, a sua edificação se tornou desenfreada, o seu reino uma ruína e o seu casamento uma negação desastrosa diante de Deus. Nós não podemos, queridos, questionar os métodos de solução para se tratar a ansiedade, aqueles métodos apresentados pela ciência, mas é necessário primeiro observarmos as orientações da palavra de Deus, entendendo que a ansiedade, em última análise, ela é fruto da nossa condição caída e afetada pelo pecado. Por isso eu gostaria de meditar com você sobre o tema de como podemos vencer a ansiedade. E esse texto ele vai nos revelar 3 princípios sobre como nós podemos vencer a ansiedade. O primeiro deles está no versículo 1. Ele nos mostra que nós precisamos confiar em Deus, que é o nosso abrigo e proteção. Novamente lendo o verso 1, ele nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A palavra-chave aqui neste salmo é confiança. Para vencer a ansiedade, nós precisamos confiar em Deus, que é o nosso abrigo e proteção. Nós temos aqui 2 atividades humanas, os empreendimentos e os conflitos, o trabalho de produzir e o trabalho de preservar. Para cada um, o versículo aqui apresenta apenas 2 possibilidades. Ou isso será algo feito diante do Senhor, ou não terá razão de ser. Não existe uma terceira opção. Segundo o verso 1, a casa e a cidade podem até prosperar, mas será que vale a pena edificá-las à parte de Deus? São 2 áreas da atividade humana que podem de fato gerar ansiedade.
E aí, na primeira parte do versículo, nós vemos que Deus é o nosso abrigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Com Deus, a casa se torna um abrigo em meio às adversidades da vida, em meio às provações, que não necessariamente são negativas, porque a provação é usada por Deus para que nós sejamos aperfeiçoados e possamos aprender a não mais andar ansiosos. Se o Senhor não for a base do nosso lar, para nos proteger, nos guardar das intempéries da vida, é Ele que nos dá a sustentação para nos mantermos de pé. Se o Senhor não for a nossa cobertura, derramando sobre nós a sua graça, tudo terá sido uma perda de tempo, de recursos, de energia, vigor de cada um de nós. E isso tudo envolto a um coração ansioso. A segunda parte do versículo fala de proteção. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não for, queridos, a nossa segurança, a providência divina que nos assiste constantemente, nós estaremos sempre vivendo uma vida de ansiedade. Casa e cidade não podem substituir o nosso Deus. Essas estruturas em si não nos dão proteção. Sem Deus, queridos, nós nada podemos fazer. João 15,5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nossa ansiedade só nos fará mal, pois no final das contas é Deus quem nos guarda, é Ele quem nos protege dos nossos inimigos, é Ele quem nos protege de Satanás, do mundo e da nossa carne, aqueles que querem roubar a nossa paz e nos fazer pessoas ansiosas. Mas além de termos que confiar em Deus para vencer a ansiedade, tendo Ele como nosso abrigo e proteção, o versículo 2 vai nos trazer o segundo princípio. Para que nós possamos vencer a ansiedade, meus irmãos, nós precisamos confiar em Deus, que é o nosso sustentador. Diz assim o verso 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Quando nós vemos aqui no versículo 2 a expressão em vão ou inútil, ela não é a mesma palavra que vaidade, que está tão presente ali no livro de Eclesiastes, tirando o gosto do sucesso mundano. Mesmo assim, queridos, ela é igualmente radical e decisiva aqui nesse ponto. Levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão do nosso trabalho, tudo isso, queridos, são esforços humanos, válidos, mas nós não podemos simplesmente trabalhar e confiar no esforço da nossa própria força, mas nós precisamos, aliados a isso, confiar no Senhor. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha, disse Patrick Johnson, demonstrando assim a nossa necessidade de confiar no Senhor. O verso 2 também traz a verdade de que trabalhar ainda mais e mais não é a solução, pois isso pode gerar um tipo de escravidão. Quando nós vemos aqui a expressão penosamente, ela tem uma ligação com dores, fadigas, que nós vemos expresso lá em Gênesis 3, 16 e 17, pronunciadas para Adão e Eva. Não é apenas o fracasso dos nossos projetos. O pior é que não levam a lugar nenhum. Quando nós vemos aqui a expressão, aos meus amados, ele o dá enquanto dormem. A partir desse ponto, queridos, o Salmo apresenta a alternativa aos nossos fracassos espalhafatosos. A alternativa é esta, já sugerida na frase: se o Senhor não edificar, seja aqui, queridos, nós possamos estar levando uma atividade alegre, festiva, ou talvez até mesmo uma atividade enfadonha, seja o que for que nós estivermos fazendo e empreendendo. Porém, nós podemos saber que confiando no Senhor, nós vamos ter uma vida cheia de um sossego
que é imperturbável. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aparentemente, quando nós olhamos para esses dois primeiros versos do Salmo 127, eles podem nos sugerir o seguinte pensamento: deixe tudo com Deus. Largue tudo nas suas mãos. Deixe que Ele resolva tudo e desfrute de uma vida descansada. Mas, queridos, na Bíblia, o contrário de descanso não é trabalho, mas sim a inquietação. E é dela que nós precisamos fugir. Deus tem prazer em nos abençoar. E Ele não faz isso simplesmente pelo nosso esforço, mas porque o nosso coração confia na sua provisão e descansa, aguardando o seu agir. Ou seja, quando nós não ficamos ansiosos. Isso nos faz lembrar da passagem de Marcos 4,38, quando nosso Senhor Jesus, então, em meio àquela tempestade, estando num barco com os seus discípulos, ele estava ali sossegado e dormindo. Queridos, para nós vencermos a ansiedade que nos afeta nos dias de hoje, nós precisamos confiar em Deus porque Ele é nosso abrigo e proteção. Vimos isso no verso 1. Verso 2 nos mostrou que nós precisamos confiar em Deus, que Ele é o nosso sustentador. E um terceiro princípio que nós vemos aqui é que para vencermos a ansiedade, nós precisamos confiar em Deus, que é o nosso provedor. Nós olhamos aqui para essa última parte do Salmo, verso 3 ao verso 5, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A terceira área da nossa atividade humana que pode gerar uma grande ansiedade, queridos, é a família. Deus, ele ordenou ao homem que se dedicasse às atividades de procriar, conceber e criar. Mas a Bíblia nos mostra que não é a intervenção humana que provê isso, mas sim a providência divina, quando Deus abre a madre, ou antes fecha a madre, como nós podemos observar ao longo das Escrituras na vida de tantas famílias. Os filhos, queridos, não são a nossa realização pessoal própria, mas é um dom de Deus, conforme nós vemos aqui no versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre. Isso é a ação do Senhor sobre as nossas vidas, nos provendo de filhos, uma bênção, uma dádiva para cada um de nós. Nossa família, queridos, não é um projeto particular, mas é uma provisão de Deus para as nossas vidas. Os filhos são uma realização divina para a vida do homem e da mulher. As bênçãos de Deus são ao mesmo tempo despretensiosas, modestas, simples, como também milagrosas. As duas metades deste salmo podem ser ilustradas quando nós comparamos com o primeiro e o último parágrafo de Gênesis capítulo 11. No primeiro nós vemos ali um empreendimento da Torre de Babel, que nós podemos aqui comparar com a casa, com a cidade do verso 1 e 2, onde o homem edifica para a sua própria glória, para a segurança, e o que ele acaba colhendo é um fiasco. Mas a segunda parte também de Gênesis capítulo 11, ele mostra para nós a saída do pai Abraão para a terra prometida. E isso envolve a frutificação do povo, da família de Deus, que discretamente a partir do seu pai Tera e seu filho Abraão tem então derramado bênçãos e mais bênçãos desde então. Olhar para os filhos na perspectiva de que eles pertencem ao Senhor muda radicalmente a nossa relação com eles. Isso desperta em nós não só o amor, que na maioria das vezes nós nutrimos de maneira natural por eles, mas também o sentimento de que nós precisamos envidar todos os esforços, nos dedicar com afinco e empenho para zelar daquilo que é precioso, daquilo que pertence ao nosso Senhor. Isso tudo sem espaço para a ansiedade, pois Deus é o provedor dos filhos, do cônjuge, enfim, da nossa família.
Concluindo, queridos, uma pesquisa do ano passado revelou que o Brasil sofre de uma epidemia de ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, cerca de 19 milhões de brasileiros, quase 10% da sua população. A discussão da sociedade ela gira em torno de um tratamento com medicação, que nós também precisamos considerar, mas ninguém, queridos, muitas vezes tem apontado para o coração humano e sobre como o pecado nos atrapalha de depositar nossa total confiança plena nos cuidados do Senhor, nosso Deus. Toda a nossa vida precisa ser vivida de maneira plena, com todas as suas alegrias desfrutadas e seus deveres cumpridos, com sossegada confiança naquele que é o realizador de todas as coisas. No Sermão do Monte, nós aprendemos com o Senhor Jesus que precisamos observar as plantas, os lírios, os pássaros e perceber como eles são alvos do cuidado de Deus e entender que Ele também nos trata dessa forma. Paulo também nos lembra, queridos, em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pensando em como eu mesmo poderia aplicar esses princípios da palavra de Deus na minha vida, eu queria compartilhar com você que, diante deste Salmo 127, nós precisamos primeiramente, queridos, em meio às incertezas e aos desafios da vida, precisamos sim ir à luta dia após dia e vencer a ansiedade, tendo consciência de que só Deus pode garantir abrigo e proteção para a nossa vida. Em segundo lugar, ao trabalhar pelo nosso sustento de cada dia, o sustento da nossa família, da nossa casa, faça isso sem se preocuparem demasiado com o dia de amanhã, sabendo que só Deus é que pode nos sustentar. E em terceiro lugar, quando você estiver ansioso por questões envolvendo a sua casa, a sua família, lembre-se de que foi Deus quem proveu esta família para você e Ele não irá te desamparar. Nós poderíamos concluir dizendo que quando é Deus quem edifica, quando é Deus quem guarda o homem, a sua casa, então nós podemos colher as bênçãos advindas dos céus e assim encher a nossa aljava. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa palavra do Salmo 127, que nos ensina, Senhor, como nós precisamos vencer a ansiedade que muitas vezes toma conta do nosso coração. Em meio a esse contexto de pandemia, muitos de nós estamos temerosos, estamos ansiosos, estamos preocupados além, ó Deus, daquilo que é considerado normal, muitas vezes ficando doentes, ó Deus, e sendo afligidos no nosso coração, na nossa alma e também no nosso corpo, Senhor. Por isso nos ajuda, diante da Tua palavra que foi lida, para que esses princípios possam nos lembrar que o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que nos dá a segurança, o Senhor é o Deus que nos dá a provisão de tudo aquilo que nós precisamos. E por isso nós podemos descansar no Senhor. Nos livre, Senhor, de um coração ansioso. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.